Amém? Dá um abraço quem está do seu lado. Cumprimenta essa pessoa aí. Cumprimenta esse irmão. Dá a paz para ele. Diga: irmão, Jesus te ama. Diga: eu estou aprendendo a te amar. Amém? Pega a sua Bíblia, queridos. Abra comigo, por gentileza, em Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 6, versículo 46. A escolinha já está aberta aqui. As mamães que estiverem com as crianças, se você quiser levantar a mão, algum obreiro pode conduzir o seu filho até a escola. Caso o seu filho estiver chorando, por favor, só acalmar ali atrás, depois você retorna, tá bom? Eu tenho muita dificuldade em pregar com barulho. Então, se você puder nos cultos, só glorificar a Deus, não conversar, desliga o seu telefone celular, sai da internet um pouquinho, amém? Sai do Zap, desliga o Facebook, aí Deus não vai falar com você através do Facebook agora. Ele vai falar com você através da palavra, amém? Primeiro que Deus não manda recado, porque Ele não é menino, amém? A série é Metanoia. Eu quero falar um pouquinho sobre metanoia também, mas eu quero um pouquinho mais fundo e falar um pouco hoje sobre o discípulo radical, amém? Eu estou lendo esse livro aqui, vou indicar para vocês, do John Stott, chama O Discípulo Radical, e hoje, essa tarde, eu estava fazendo um devocional e eu pude extrair algumas verdades daqui, eu quero dividir com vocês, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 46. Perdão, Lucas 6, versículo 46. Obrigado. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Só até aqui. Senhor, obrigado. Que a partir de agora haja luz sobre o texto, que haja luz sobre a nossa vida. Que o Senhor faça uma cirurgia invisível aqui em nossos corações. Que haja contrição, temor, arrependimento, encorajamento. Que o Senhor nos leve ao lugar que o Senhor quer, que é o centro da tua vontade. Para a glória do teu nome, amém. Pode se assentar, queridos. Da glória a Deus aqui é de graça, amém? Não paga nada, amém? A gente já veio de um culto tremendo domingo. Estou muito feliz da igreja hoje estar assim. Acho que a gente está entendendo o que é igreja. Eu sempre digo que igreja não é congregar, igreja é se relacionar. No relacionamento você desfruta de benefícios únicos. Então é muito importante você estar no meio, se relacionando com Cristo e com os irmãos, porque essa era a doutrina dos apóstolos, a comunhão entre os irmãos. Onde dois ou mais estiverem presentes, Ele também vai estar presente. A série é Metanoia. E eu acredito que na última quarta-feira você aprendeu um pouco sobre metanoia. E a palavra metanoia, em muitas expressões de definições, existem pelo menos 3 que todo mundo conhece, que é uma transformação de mente. Também está ligada a uma transformação de pensamento. Está ligado ao arrependimento. Mas a maneira que eu gosto de enxergar a palavra metanoia está ligado à transformação de caráter e à transformação do comportamento. Só que o que muita gente não entende é que metanoia não acontece do dia para a noite. Você não vai vir numa quarta-feira e em uma quarta-feira vai ter uma metanoia que vai transformar você de um dia para a noite. Não. Metanoia é processo
de desenvolvimento e de amadurecimento cristão. Você vai crescendo diariamente, você vai evoluindo diariamente. Você se lembra quando você se converteu, você tinha um pensamento. 10 anos se passaram, você tem outro. Há 10 anos atrás você nasceu de novo, mas o seu pensamento era limitado. A sua forma de pensar era limitada. A sua forma de expandir ou de ver o mundo, a palavra certa é a sua cosmovisão acerca do que você enxerga como o mundo era limitada. E é o processo que você vai crescendo em Deus, amadurecendo em Deus, conhecendo Deus, essa metanoia vai transformando o seu comportamento. Tem gente que nasceu de novo, mas ainda continua mentindo, porque só desceu nas águas do batismo, só tomou a ceia, só dizimou, enfim, não teve um processo de transformação integral. Por quê? Porque isso vai acontecer gradativamente. Então quero dar uma palavra para você que ainda não está feliz com a condição que você está. Descansa, a sua transformação é um processo contínuo. Você está transformando hoje, amanhã transforma, amanhã transforma, amanhã transforma, até chegar à estatura de um varão perfeito. Quando você estiver perfeito, você alcançou maturidade. Maturidade é o quê? É se parecer com Cristo. Maturidade é ser maduro como Cristo foi. Então metanoia mais ou menos é isso. Nós lemos um texto que é constrangedor e prega por si só. Diz assim, ó: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Ele está perguntando assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não obedecem o que eu peço? Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não obedecem os meus mandamentos? Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não obedecem as minhas doutrinas, se vocês não seguem o meu coração? Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês? E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. Você é um cristão ou você é um crente? Você é um discípulo ou você é um cristão? Não responda, apenas me escute. Lucas capítulo 14, versículo 27 diz assim, ó: quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Presta atenção aqui, ó. Quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Jesus está abrindo duas condições aqui. A primeira é essa: quem não carregar a sua cruz, não pode ser discípulo. Segundo, além de carregar a cruz, o que é a cruz? A cruz não é o seu marido. Amém? Porque às vezes a esposa fala assim para mim lá no gabinete: o meu marido é uma cruz na minha vida, né? Ele não é a sua cruz. Pô, pastor, mas a minha cruz é o meu filho que está nas drogas. Não, o seu filho não é a sua cruz. A sua cruz não é o seu diretor na empresa, o seu amigo que trabalha na empresa que é um perseguidor. A sua cruz é a condição que vai te levar ao lugar que você tem que ir. Se você sair da cruz, você perde a condição de ser discípulo. Ele coloca a primeira coisa aqui, ó: quem não carregar a sua cruz não é discípulo. E a segunda: quem não me seguir. Então tem duas coisas aqui que é importante. Por que ele disse isso? Por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando? Primeiro, porque as pessoas no tempo de Jesus começaram a segui-lo por conveniência. Por quê? Ele fazia milagres, ele fazia curas, paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, leprosos eram curados. A restauração do caráter e da moralidade da mulher foi devolvida, porque a mulher não tinha autoridade, a mulher não tinha oportunidade, a mulher não tinha valor, a mulher era uma mera coadjuvante ao lado do homem. Quando Cristo veio, ele devolve às mulheres o direito de ser mulher e o direito de estar na sociedade. Então, quando Cristo devolve isso, as pessoas começam a segui-lo. Você vê mulheres que começaram a seguir Jesus, que eram as tesoureiras, juntamente com Judas, do seu ministério, as mantenedoras do seu ministério. Você vê homens igual a Levi, que deixou a coletadoria de impostos. Levi era um publicano. Os publicanos eram vistos como homens que eram degladiadores do dinheiro judeu. Eles cobravam duplicamente os impostos. Então esses homens começaram a seguir a Jesus. O exemplo de Zaqueu,
Então, uma multidão de pessoas começaram a seguir. No meio dessa multidão, havia pessoas que só seguiam ele pelas conveniências, pelos milagres que ele proporcionava, por ver ele andando sobre as águas, por ter experiências da sua presença no ambiente. E não é diferente dos dias de hoje. As pessoas hoje seguem a Jesus, não todas, mas grande parte delas só segue pela conveniência dos benefícios. O que ele tem para me oferecer? Meu casamento está quebrado, então eu vou à igreja e ele restaura. Se você veio pela conveniência da restauração do casamento, você não veio pela suficiência de um Cristo que pode mudar. Eu estou em um problema financeiro, então eu vou a Cristo, porque Ele vai transformar minha vida financeira, vai me tirar do monturo e vai me colocar na roda dos príncipes. Você veio pela uma necessidade. Se você é neófito, não tem problema algum. O que é neófito? Novo convertido. O novo convertido, ele se apaixona e ele não tem maldade, porque ele ainda está em fase de criança espiritual. O problema é quando você amadurece, mas as vestimentas espirituais são infantilizadas. Então as pessoas hoje lotam as igrejas em busca de benefício. Elas lotam as igrejas em busca de sinais, milagres e maravilhas. Elas lotam as igrejas porque naquela época Cristo era famoso. E havia um movimento chamado Cristo. Então as pessoas estavam onde ele estava, como nos dias de hoje. Era a grande minoria que andava com ele pela essência, pela pureza e pelos ensinamentos que saíam da sua boca. Era a minoria que sentava aos seus pés e o ouvia. As pessoas queriam ver mais milagres e sarar suas necessidades físicas, porque o povo era sofrido. Só para você ter uma ideia, 97% das pessoas que congregavam ou que eram cristãos naquela época eram pobres. 3% era classe alta. Não havia classe baixa, classe média baixa, classe média alta, classe alta. Havia só pobre e rico. Então os cristãos eram pobres naquela época. Então eles buscavam saciar essa pobreza de alguma maneira. Então o movimento de Jesus estava muito grande. E elas seguiam a Jesus pelos movimentos. Ainda há gente assim no nosso meio, que segue a Jesus pelas canções. Eu estou lá na Sarando porque lá a igreja é bacana, é maneira, tem uma cor legal, tem uma palavra boa. Tem gente que segue a Jesus por causa das músicas que é cantada, por causa dos amigos que se encontraram aqui. A minoria entendeu que não existe um mediador humano que pode transliterar você desse patamar físico para o espiritual. Você vem, não é que você não tem que se relacionar, não é que você não tem que amar a música, não é que você não tem que amar a pregação ou os irmãos. Eu quero dizer isso para você. O que tem que te atrair até a presença de Deus não é as necessidades, não é o movimento, é a presença exclusiva de quem você está seguindo. Por favor, não venha aqui por homens. Por gentileza, eu preciso fundamentar a sua fé. Não há outro fundamento. O fundamento é um só. E esse fundamento é Cristo. Nós vamos edificar essa igreja sobre esse fundamento. Essa igreja não está fundamentada no Diego. Não está fundamentada nos pastores. Não está fundamentada nos músicos. Nem nos obreiros. Nem lá fora e nem aqui dentro. Essa igreja, pela misericórdia de Deus, está fundamentada sobre um fundamento firme. Porque eu sou vulnerável, qualquer vento me derruba, mas o Cristo que sustenta a sua obra não é vulnerável. O que é interessante é que nós estamos sobre um fundamento. Olha para mim, nós estamos edificando sobre um fundamento. Nós não estamos inflando. Porque inflar qualquer vento tira o boneco inflável do lugar. Agora, quando está edificado, eu estou falando de solidez. Eu estou falando de profundidade. Eu estou falando de algo que não é indolor e nem superficial. A nossa fé não é mais superficial. A nossa fé não é mais momentânea. A nossa fé passou de uma fé de necessidades. Existe uma diferença muito grande, querido, entre alguém que segue a Jesus pela sua essência, porque vê nele o Filho de Deus, e há pessoas que seguem a Jesus pelo benefício. Se todas as pessoas que tivessem se convertido, estivessem nas igrejas, o Brasil inteiro estaria convertido. Segundo o IBGE, 60 milhões de pessoas há no Brasil convertida. Até 2020, 72 a 78 milhões. Só que não se assuste, para cada um cristão é um desviado. Então tem 60 milhões de cristãos e 60 milhões de desviados. Por quê?
foram atraídos pela proposta do movimento Jesus, do benefício Jesus, e se tornaram o quê? Cristãos superficiais. O conveniente, ele sempre vai andar com alguém pela necessidade. O conveniente sempre vai andar com alguém por os interesses, pela oportunidade, pela autopromoção, pelo destaque, pelo que vai ganhar, pela ostentação, por causa das festas, por causa da visibilidade nas redes sociais. Ou você acha que não tem ninguém que anda com você, porque você, graças a Deus, tem algum benefício a suprir essa pessoa. Só que quando o benefício acaba, quem está no movimento de Jesus e quem está nos benefícios vai embora. Quem fica? Só quem foi atraído pela essência. Só quem foi atraído pelo conteúdo. Você não percebeu que muita gente foi embora da sua vida depois que você tomou um posicionamento de não trair mais, de não mentir mais, de comprar e pagar, de pegar emprestado e devolver, de dizer sim, sim, não, não, de parar de frequentar outros lugares. Não é porque você não pode ir, é porque lá às vezes você não vai sentir bem como você sentia antes. Ou você não pode ir em um lugar porque tem alguma coisa escrita que você não pode. Por que eu não vou em uma balada? Não é porque eu não posso ir. Eu não vou porque lá o lugar não me agrada mais. Isso é liberdade cristã. Liberdade cristã é eu poder fazer. E por que não faço? Porque aquele que está comigo me completa. Pastor, por que eu não tenho relações sexuais antes do tempo? Porque eu sozinho me completo. Não preciso de 15, 20 minutos de prazer para me satisfazer. Pastor, por que eu não consigo me libertar disso? Quando você entender que você e Cristo se complementam, as demais coisas vão passar. Não é que você não vai ser tentado, é aí que você vai ser mais tentado. Tem alguém sendo tentado aqui? Tem alguém sendo tentado em uma extremidade maior do que você pode suportar? Tem alguém aqui que por ser tentado essa semana caiu? Tem alguém aqui que por ser tentado essa semana quase abandonou a fé, quase naufragou a fé? Eu vim falar para você, você está em fase de transformação, de metanoia. Não desista por causa disso. O cair é do homem. O levantar não é da denominação, pode esquecer. Porque se depender da denominação, elas vão te colocar para fora, vai te colocar de banco. O levantar é de Deus. Você que está passando um processo muito grande aqui, eu vim falar para você. Esse processo vai se desenvolver conforme você vai amadurecendo em Deus. Você já foi criança, andou de bicicleta, quantas quedas você teve até aprender a andar? Ou talvez você não conseguiu aprender até hoje sendo adulto. Amém? A diferença de andar junto e de andar perto. Muitos estão usando o título de cristão hoje. Por quê? Porque o Brasil é um país cristão. O que você é? Ah, eu sou cristão. O que você é? Ah, eu sou gospel. O que você é? Eu sou do movimento evangélico. O que você é? Agora a moda é, estou no reino. O que você é? Reino, pastor. Legalize. Não, querido. O que você é? Primeiro você tem que saber a sua identidade. Tem gente aqui que vai morrer que nunca vai saber a sua identidade. Que nunca vai entender o seu propósito específico. Ele acha que o propósito dele é algo e é outra coisa. Por quê? Porque você só consegue encontrar sua vocação quando você se encontra com quem deu ela. A Bíblia diz que Paulo foi chamado por Deus. E o que é chamado? É ouvir quem te chamou e obedecer. Agora todo culto Deus te chama. Obedecer é com você. Porque me diz Senhor, Senhor e não faz o que eu peço. O que é chamado? É eu entender que a vocação que Deus me deu vem da identidade que Ele criou em mim. Por isso que em Efésios diz que Ele me formou desde o ventre. Ele me elegeu nele, desde a fundação. Ele está dizendo de lá do passado Ele já me capacitou. E 1 Pedro vai dizer que Ele fala das coisas futuras. Ou seja, Deus está fazendo as coisas ontem, hoje. É você que não está entendendo o que Deus está fazendo. Então, hoje é muito fácil dizer que é cristão. Mas olha para mim, no Novo Testamento... Você sabia, se você já leu o Novo Testamento, e cuidado para ler o Novo Testamento, porque se divide nos evangelhos, se divide nas cartas paulinas, se divide nos livros apocalípticos. Quando você lê os evangelhos, está falando de uma coisa,
Por isso que Jesus usava para falar com as pessoas parábola, lavrador, semente, passarinho. Você não vê isso nas cartas de Paulo. Por quê? Porque Paulo não está em uma zona rural, Paulo está inserido em uma metrópole. Ele já fala de templos, ele já fala de ruas, ele já fala de cidades. Por quê? Porque são situações diferenciadas. Então no Novo Testamento, o termo cristão foi usado só 3 vezes. Isso é impressionante, só 3 vezes. A primeira vez está em Atos 11, 26, que diz assim, e tendo achado, o levou para Antioquia. Antioquia era considerado uma cidade internacional, uma cidade potencializada. Então, olha o que a Bíblia diz, e tendo levado a Antioquia, e durante um ano inteiro reuniam-se naquela igreja, e instruíram muita gente, e Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristão. Então a palavra cristão não foi inventada, a palavra cristão não foi o Google que disse, a palavra cristão vem da palavra Christus, ou crísticos, que quer dizer o quê? Pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi quando Paulo estava diante do rei Agripa. Paulo defendendo o seu direito de vida, ele começa a persuadir diante do julgamento, Atos 26, 28, e disse Agripa a Paulo, disse o rei a Paulo, por pouco você não me persuadiu a se tornar um cristão. Agora imagina o que Paulo disse, imagina a apologética de defesa da vida própria e de Cristo que ele servia de Paulo. Até o rei Agripa quase se converte ao cristianismo. E também em Pedro, quando a igreja estava sendo perseguida, ele estava passando por um grande momento de perseguição. 1 Pedro 4,15 diz assim, que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas se padecer, padeça como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Então olha para mim, ambas as palavras, cristão, esse lado aqui diga que cristão, esse lado aqui diga discípulo. Vamos lá? Ambas denomina relacionamento com Deus. Então, tanto os cristãos quanto os discípulos, a conotação que está aqui é de alguém que tem relacionamento com Deus. Mas olha para cá, eu prefiro ficar com os discípulos. Por quê? Porque a palavra discípulo, ela dá a conotação de 2 coisas, aluno e aprendiz. Ou perdão, aluno e mestre, ou aprendiz e Senhor. Já a palavra Cristo ou cristão, cristãos, está banalizado. Todo mundo hoje não tem o que é, eu sou cristão. Agora discípulo, e eu vou melhorar, discípulo radical, para poucos. Durante 3 anos o ministério de Jesus, quantos anos? Ele separou 12 apóstolos para caminhar com ele. Mas antes deles serem apóstolos de Jesus, eles foram discípulos. Hoje não é assim. Hoje o cara quer ser pastor, mas não é discípulo. Quer ser ministro de louvor, mas não é discípulo. Ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer dançar, ele quer fazer o que for, mas ele não é discípulo. Olha aqui, o seu primeiro ministério não é o cargo, é o encargo. Deixa eu ensinar para você, o mais importante do que ter o título é ter o Senhor do título com você. A primeira chamada da igreja é essa, ide e fazei discípulos. Agora olha para cá, o ide não é missionário. Porque tem gente que tem gente que a religião necrosou essa palavra, ide e fazer discípulos. O cara fala, não, missionário, eu sou missionário, eu vou para a África, não que você não possa ir, se você puder ir, vá. Eu vou para tal lugar, eu vou para lá. A palavra ide tem que se usar na teologia reversa, volta para casa. Agora você vai raciocinar comigo. O que é mais fácil? Pregar o evangelho é uma prostituta que você nunca mais vai ver, ou ter que discipular sua casa que você vai ver as pessoas todo dia? Responde aqui para mim, no seu entendimento aí. O que é mais fácil?
fazer um evangelismo e ministrar um morador de rua, e isso você deve fazer porque também é mandamento, ou pegar o seu filho e discipular toda semana. Então, antes de ir, essa ideia de ir de fazer discípulo, volta para casa e vê se a sua esposa e o seu filho te acompanham. Em outras palavras, permita que eles vejam que você vive o que ensina. Então aí, porque você pode me conhecer 50%, a minha esposa conhece 100%. E eu já ensinei aqui no Café de Pastores pela manhã. Para quem congrega comigo já conhece a minha família, mas para quem não congrega e está conhecendo igrejas, está visitando várias igrejas, eu vou te dar um conselho de amigo. Se você for escolher uma igreja em uma cidade, você que não é do nosso meio, escolha pela família saudável do pastor. Ah, mas a igreja é linda, tem 3.000 membros. Vê se tem saúde na casa familiar. Vê se ele já foi recasado 5 vezes. Sei lá. Vê como é que está a casa, vê como é que está o leito. E aí sim, você se submete. Porque senão você vai comer aquilo que a pessoa também não tem para dar. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o devocional diário. Como é importante o devocional diário. Porque se eu não faço um devocional diário, você sabe o que acontece? Eu só vou informar vocês de quem Deus é, mas eu nunca vou levar vocês a conhecê-lo. Sabe qual que é a maior dificuldade de um pastor hoje? É ter sermões para pregar. Sabe por que ele tem dificuldade? Porque ao invés de ele ler a Bíblia para a Bíblia lê-lo, ele lê a Bíblia para pregar para terceiros. Então vamos dar um exemplo. Quem conhece o Neymar aqui? Quem já ouviu falar do Neymar? Levanta a mão. Já ouviu falar? Você nunca ouviu falar do Neymar? Quem já ouviu falar aqui do Messi? Um nome comum. Quem já ouviu falar do Lula aqui no Brasil? Pronto. Você já ouviu falar sim ou não? Você está informado de quem ele é. Agora deixa eu perguntar, quem o conhece pessoalmente? Ambos os três que eu falei. Quase ninguém. Ou ninguém. Uma coisa é eu te informar, outra coisa é conhecer. E como é que eu vou conhecer se eu não tenho um devocional diário? A ferramenta fica cega. E a ferramenta cega, ela não corta. Ela faz o quê? Ela machuca. Então, querido, deixa eu dizer para você, o seu primeiro chamado é ser discípulo de Jesus. Isso é metanoia. É sair da condição de crente, de crentão, de cristão, e entrar na condição de discípulo, que é um aprendiz de um mestre que está acima e que os seus ensinamentos são ensinamentos de vida e vida em abundância. Então, para ser discípulo, eu já quero também dizer para você, porque alguém pode estar sentado aí dizendo, vai ser fácil, vai te custar tudo. Então pense bem, porque eu nem entrei ainda no discípulo radical, é só o discípulo. O discípulo vai te custar tudo. Vai te custar amigos, se já não te custou alguns. Vai te custar sua família, se já não perdeu alguns membros por aí. Vai te custar reputação, vai te custar solidão, vai ter muita solidão no meio do discipulado, vai ter muito descaso, muito desprezo, porque faz parte do processo do discipulado. O discípulo andava tão perto do seu mestre que a sua roupa ficava empoeirada das alparcas, porque as cidades eram cidades de barro. Então, por ele estar sentado aos pés ouvindo, chegava no final do dia, o discípulo estava todo sujo, com a poeira das alparcas do seu mestre, de tão próximo que ele estava. Então o compromisso do discípulo, querido, é com o seu Senhor, não é com a conveniência, não é com a denominação. O compromisso que o discípulo tem é com o seu mestre. Então olha para mim, calcula o preço disso, porque não vai dar para você pegar um pacote reduzido. Eu quero que Deus mude a minha vida aqui ninguém mexe. Eu quero que Ele restaure o casamento, eu quero que Ele me coloque numa vida profissional abençoada, mas dizimar não é comigo. Eu quero que Ele salve o meu filho, mas tira esse marido logo daqui que eu não suporto mais. Não dá para escolher pacote. O pacote é o pacote completo, é os evangelhos, é a Bíblia e é a cruz, que não pode...
Você tem que pensar bem, garotinha, se você quer ser uma discípula de Jesus ou se você quer ser só mais uma no meio da multidão. Não dá para você estar aqui e ao mesmo tempo estar lá fora. Você precisa escolher, não dá para ter um pacote de você estar se sentindo bem nas quartas e nos domingos, mas lá na faculdade não dá bom testemunho. Lá na empresa não dá bom testemunho, lá na sua casa você não dá bom testemunho. Sabe por quê? Porque senão você não consegue imprimir aquilo que você está aprendendo. E qual que é a característica do discípulo moderno? Superficial, indolor, flexível? Não é de maneira nenhuma. Eu posso dizer, os discípulos modernos hoje têm aparência de santidade, mas na verdade só tem o rótulo, porque o conteúdo está cheio de morte de aves de rapina. Jesus disse para os fariseus: vocês coam um mosquito, mas vocês colocam para fora um camelo. O exterior do copo está limpo, mas dentro a morte. Quando ele diz rei de Sardes, vocês têm nome que está vivo, mas está o quê? Porque era muito comum na época primitiva enterrar as pessoas dentro da igreja. Hoje não é mais, mas naquela época era comum. Fazia túmulos dentro da igreja. Hoje tem um monte de gente que já está morta, só não tem a lápide, né? Aleluia. Está aí ou não? Pastor, eu sou maduro. Não, você está frio. É que a gente confunde às vezes, né? Estou maduro. Não, às vezes o espiritual já foi embora há muito tempo. Eu falei para Deus, eu quero o conhecimento, só que a graça de menino. Davi era menino, Deus fez ele rei. Quando ele foi rei, ele quis ser menino. Então igreja, querido, é lugar de transformação, de alegria, de sorriso, é lugar de chorar, é lugar de estar em comunhão. Discipulado tem que ser levado a sério. Agora deixa eu dizer para você, o discípulo radical, a palavra radical vem da palavra do latim radix, que significa raiz. Quem é um discípulo radical? É quem as suas opiniões e pensamentos estão muito próximo à raiz. Quem é um discípulo radical? É alguém que tem os seus comportamentos levados a sério. Esse ano é o ano de quê? De crescer para onde? Para onde? Para baixo. Crescer para baixo, ninguém vê você crescendo. Na sua família, ninguém acha que você cresceu. E até você mesmo acha que você não cresceu. Você fala, pô, minha vida está na mesma. Mês 8, olha a minha vida como é que está. Não é, querido. É que se você quiser plantar um cedro do Líbano, vai demorar 80, 100 anos para crescer. Quer plantar um pé de abacate? 3 meses. Quem que você quer ser? Porque o mesmo tanto de profundidade que vai ter que ter para baixo, vai ter que ter para cima. E Deus quer nos dar profundidade. Por isso que ele contou a parábola em Mateus 13:3. Ele disse o seguinte, que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu no caminho, as aves vieram e comeram. A outra parte caiu em terrenos cheios de pedras, onde não havia terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol foi queimada, porque não tinha raiz, secou. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas a outra parte, ele está falando de vários níveis de discipulado aqui. A outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Olha como o crente frutifica. A um 100, a outro 70 e a outro 30. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Por que ele diz isso, quem tem ouvidos? Porque naquela época as pessoas eram iletradas. Então não sabia ler. Não sabendo ler tem que fazer o quê? Ouvir. Por isso que ele diz, a fé vem pelo ouvir. Por quê? Porque ele estava se dirigindo a uma comunidade iletrada, que não conseguia ler, porque só quem lia e escrevia eram os escribas. Então, quando ele disse isso, ou seja, vocês ouçam. O que ele está dizendo? O seguinte,
que a semente caiu entre as pedras. Vai depender do quê? Do solo que ela está sendo plantada. Se você abrir o seu coração é como um solo, é como um adubo. Se você deixar a palavra cair dentro de você nessa noite, se você permitir o Espírito Santo sondar o seu coração, fazer uma varredura dentro de você, se você permitir o Espírito Santo pegar você e te mostrar para você mesmo quem você é, ele vai plantar uma semente e vai dar fruto, 100, 70 ou 30, vai depender se você tem ouvidos e ouviu a palavra de Deus que está sendo pregada. Deixa a semente do Evangelho cair em você. Fica tranquilo que essa semente não é corruptível, essa semente não é profana, essa semente ela é inviolável, ela já caiu e morreu, por isso que ela vai dar uma sementeira muito grande para você. Qual é o tipo de solo que é o seu coração? Se é um solo rochoso, é um solo espinhoso, ou é um solo que está dizendo assim: Deus, manda tudo que eu quero, Deus, muda a minha família, muda a minha casa, tudo que o Senhor mandar para mim eu quero. Você precisa ter raiz. Você precisa achar um lugar e ficar. Pastor, Deus me plantou aqui. Vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter vento, vai ter de tudo. E eu estou dizendo antes para você, porque eu não quero que você fique enganado, porque a gente trabalha com transparência, e às vezes vai ser eu que vou te ferir. Mas se você tem raiz, a sua suficiência não é horizontal, por mais que você obedeça às autoridades constituídas por Deus. A sua obediência é vertical. Eu estou por quê? Porque eu tenho raiz. Eu nunca acordei de manhã assim, aí falei: caramba, olha essa árvore correndo aqui, cara. Quem já viu uma árvore correndo? Eu nunca vi. Já foi no parque e viu uma... Estou muito quente aqui. Já viu alguma árvore se arrancar e plantar assim? Por que ela não faz isso? Está enraizada. Segundo, porque se ela auto se arranca, ela fere as raízes. Quem tem que arrancar? Viticultor. É alguém especializado em cavar e desplantar e plantar em outro lugar. O que a Bíblia diz? Que uma figueira por 3 anos não deu fruto. Você acha que ela nunca pensou em si mesma? Vamos espiritualizar isso. Queria não estar aqui. Todo mundo frutificando, uva boa de um lado, uva boa de outro, uva gorda de um lado, uva de outro, e ela seca. Você nunca se sentiu assim? Todo mundo crescendo, casando, prosperando, saindo, feliz, e você seco. Você fala: cara, eu quero sumir, quero tomar remédio controlado e morrer, eu não quero mais acordar amanhã. Você nunca pensou assim? Eu queria estar em outro estado, outro planeta, eu queria dormir e não acordar mais. Se você nunca falou isso, então você é crente mesmo. Eu queria acordar milionário, eu queria sumir dessa escassez financeira. Aí você está dizendo isso. Aí o viticultor, alguém fala: vamos arrancar daqui, vamos tirar. Aí vem o Espírito Santo e fala: não, dá mais um ano para mim. Porque aparentemente não tem fruto, mas a raiz está profunda. Eu só vou fazer uma manutenção na raiz, porque a árvore já está bonita. Aqui que o viticultor faz? Escava. E a Bíblia diz, não sou eu não, ele joga esterco. O que é esterco, filha? Pode falar, filha. Ai, pastor, Deus me livre. Todo mundo aqui tem esterco. Paulo diz: eu considero esterco tudo aquilo que para os homens é grandioso, para mim eu desqualifico, porque eu encontrei algo que me supre. A árvore foi aberta, querido, e o esterco foi jogado, as fezes foi jogada. Para quê? Para levantar o mau cheiro e para expor as raízes. Se fosse uma planta artificial, na hora que ele começou a escavar já tinha caído. Tem gente que o Espírito Santo está cavando fundo, mas está solidificado, está um vento terrível. Você fala: mais um pouco eu vou tombar, mas o Espírito Santo vai cavucando e a raiz está lá embaixo. Porque há 3 processos da raiz. Primeiro a raiz cresce, depois ela vai encontrar os lençóis freáticos, vai beber da água, depois ela vai encontrar as pedras, vai abraçar as pedras, no caso do cedro do Líbano. Você lê isso aí em Salmo 92. Tem alguém aqui que está sendo cavado e está fedendo? Porque todo mundo está olhando e aí vai cair, ó, não é? Fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo, deixa ele cavucar um pouco mais de você. Pastor, já perdi tudo que eu tinha, eu sei disso. Quer frutificar? Vai ter que aceitar primeiro a escavação das raízes. Depois vai vir as podas.
Primeiro é embaixo. Depois, quando você crescer, vem as podas. Se você não quer ser podado, ele te corta. Aí você escolhe. Ou permitir o processo de escavação, ou a poda, ou ser cortado. O problema de ser podado é que dói, mas cresce de novo. A poda já era. O corte. Acontece que nem aconteceu com Sansão, né? Quando ele acordou, o espírito já não era mais com ele. Quer ver uma coisa ruim para um homem de Deus? Ele tem a sensação, o espírito de Deus já não é mais comigo. Posso continuar, gente? Pastor, mas eu tenho meu discipulador lá na igreja onde eu congrego. Pastor, eu tenho meu discipulador. Ele fala para eu não ir para o lado, eu não vou. Ele fala para eu não ir para o outro, eu não vou. Aí eu já acostumei, vou trocar de carro, eu ligo para ele. Discipulador? Que cor que eu compro meu carro? É vermelho ou é preto? Vou casar, mas então, eu estou aqui na loja do terno, Cássio. Que sapato que eu uso, preto ou azul? Vou mudar de casa, o que você acha? Eu compro um sofá marrom ou caramelo? Irmão, isso não é um discipulador. Isso fez de você um escravo religioso, que tudo tem que bater continência. Não vai para o lado, não vai para o lado. Deus quer tirar a igreja e muitas delas essa escravidão espiritual. Não que você não tenha que obedecer, aí que você tem que obedecer mais, mas não ser manipulado. É aquela coisa, né, que eu sempre falo e a gente já vem falando aqui há muito tempo. Se você congrega em uma igreja que não te deixa se relacionar com outras igrejas, não é uma igreja, é cadeia, é Babilônia, é penitenciária, é Carandiru gospel, tudo isso envolvido. É sanatório religioso, vai te adoecer, você já está ficando doente. Estou orando para sair de lá, pastor. Não, meu filho, do Egito, ele te tira da Babilônia, é você. E eu não estou dizendo que você tem que sair de lugar nenhum. Eu estou dizendo que você tem que ter raiz. Mas é meu discipulador, pastor. E quem diz que você faz discípulo para você? Quem diz que eu faço discípulo para mim? Quem diz que a gente tem autoridade aqui para fazer discípulo para si? É ir de fazer discípulos para o Senhor. Se você parar em mim, eu estou doente. Você tem que passar por mim e ir embora. Tem que crescer mais do que eu. Qual que é a diferença do Mar da Galileia e do Mar Morto? O Mar da Galileia recebia águas do Jordão. Ela recebia água e mandava a água embora. E o Mar Morto recebia a mesma água, só que retia. Tem gente que é assim. Recebe a água, vem te falar, toma, pode passar. Não, ele segura. Esse ministério aqui é meu. Eu sou o pai espiritual desse departamento. Você tem que tomar chicotada. Você tem que ensinar as pessoas a olhar para a cruz. Olha, filho, eu sou pecador, ó, tá? Eu vou só te caminhar aqui. Olha para Jesus, ó. Jesus pode mudar a tua vida. Pode olhar para mim, como Paulo diz, mas não pare em mim, por favor. Continua. E tem alguém aqui me entendendo o que eu estou dizendo? A primeira característica de um discípulo radical, um discípulo que tem raiz, ele é inconformado. O que ele é? John Stott, ele disse assim, ó, a igreja tem duas responsabilidades em relação ao mundo, ao seu redor, e por um lado devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Olha o que John Stott disse, que nós precisamos salgar o mundo, mas não deixar o mundo salgar a nossa vida. Ô bispo, mas eu não sou um discípulo. Tudo bem, você é um discípulo, mas você não é alienado. Nessa de alienação eu fiquei 10 anos. Não visitei família, não visitei tia, não visitei avó, não visitei avô, crentão. Tio me ligava, vem no churrasco aqui, só tem pecador aí. Não piso nem meu pé aí dentro. Eu não estava sendo sal lá onde tinha que ser. Eu estava sendo sal dentro do saleiro.
Não estou dizendo que você tem que ir sem ter condições. É o cara que é viciado no álcool. Aí ele fala, vou evangelizar onde? Lá na Caceluche. Vai ver. O irmão fala, pô, eu vou evangelizar, onde você vai? Lá no Casteluche. Que hora? 11h30, meia-noite. Vou pegar a hora boa. Irmão, se você não tiver condições em Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar algum amigo, seu amigo vai te levar para um banco, vai conversar, e quando você vai ver, você já vai ter caído. Onde você vai evangelizar? Lá na Vila Madalena. Que hora? 2h, vou pegar um Uber. Vou evangelizar à noite. Então, se você for, se você não tiver estrutura para ir, não vá. Então, por mais que eu esteja no mundo, eu não posso me contaminar com o mundo. Eu tenho que estar em uma faculdade, eu tenho que estar com meus amigos, eu não posso ser alienado. Pastor, eu posso ter um amigo que não é da igreja? Tem gente que não é da igreja, tem mais caráter do que quem não está. Quem está? Por quê? Não está ligado a valores cristãos, está ligado a moral e ética. Tem gente que eticamente é correto e moralmente é correto. Tem tio meu que é moralmente corretíssimo e nunca foi numa igreja. Amém, gente? O que é isso? É servir, é decisão diária. Amém? Então, o inconformismo é muito importante para um cristão radical. Ele tem que ser inconformado. Assim não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la. Então, qual que é a nossa missão? É ficar aqui dentro só? Não. A nossa missão é ser Cristo todos os dias. Por exemplo, você está aqui na quarta, ouviu essa palavra, amanhã, o que você vai fazer? Você vai esperançar Cristo na quinta. Lá no seu trabalho, olha, eu escutei uma palavra. Que palavra você ouviu? Pô, a gente tem que ter raiz, a gente tem que ter fundamento, a gente tem que ser um discípulo de Jesus. Você já esperançou a Cristo no mundo, sem se contaminar. Se você sair daqui agora e mandar uma mensagem a alguém com versículo bíblico, ou até mesmo que a gente pregou o esboço, alguém vai ser tocado lá do outro lado. Você já esperançou a Cristo. Amém? Se você posta uma frase no Facebook que edifica, não é esses teólogos facebookianos que não sabem nada e ficam jogando frase. Eu estou falando de gente, irmão, que quando posta é para edificar, não é para ficar afrontando ninguém. É para edificar, por ser algo que edifica a fé de alguém. Não é para ficar alfinetando alguém, como muita gente faz. Amém? Então, se você for um cristão, você vai ser um discípulo inconformado. A Bíblia diz que Jesus, ele foi de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Deus disse, sede santo como eu sou santo. Ou seja, isso não é de agora, não é um mandamento da igreja, isso vem desde os profetas. Se você vê esse ensino de ir ao mundo e ser luz no mundo, mas ser inconformado, vem desde a época da lei, dos profetas, o ensino de Jesus e do ensino dos apóstolos. Olha para mim aqui, só para te dar uma base bíblica. Isso foi falado lá na lei, em Levíticos 18:3. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para qual eu vos levo, nem andei segundo os seus estatutos. Olha os profetas falando em Ezequiel 11:12. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não tendes andado dos meus estatutos, e nem executado as minhas ordenanças, antes tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão ao seu redor. Jesus vai dizer a mesma coisa. Ele diz assim, ó, não se assemelhe a eles, ou seja, você pode estar até no mundo, mas não pode se assemelhar a eles. E aí vai ter o ensinamento de Paulo, Romanos 12. Ele diz, não se conforme com o mundo, mas transforma. Ó, isso é um processo contínuo de transformação. Transformai o vosso entendimento, a vossa mente, para quê? Para você desfrutar do quê? De experiências agradáveis, perfeitas e bondosas da paz de Deus. Então, ser um discípulo radical é andar na contramão. Isso parece heresia, mas é andar na contramão, porque não se escuta mais isso hoje. Estava fazendo um devocional em Lucas, em Mateus, nos evangelhos, e eu percebi que o anjo foi falar com Maria, amém? Maria era uma virgem. Eu fiquei pensando, quantas virgens havia em Israel? Muitas.
Quantas virgens há no mundo hoje? Poucas. Quando eu digo Maria e virgindade, não estou dizendo só de mulher. Eu estou dizendo de pureza espiritual. Estou dizendo de um ato, de uma queda lá atrás. Não estou dizendo disso. Estou dizendo, será que se o anjo fosse vir falar comigo, ele encontraria no Diego pureza? Será que Jesus fosse lá na sua casa hoje, meia-noite, no seu quarto, ele encontraria pureza? Será que se ele tivesse que mandar uma mensagem usando o seu celular, e ele pegasse na mão, o que ele encontraria no seu celular? No seu WhatsApp, no seu histórico do Facebook, que você apaga tudo que você usa e vê? Amém, gente? Esse chamado de ser um discípulo radical é ir na contramão. Ô pastor, mas está todo mundo indo por aqui. Tudo bem, você passa por aqui e volta. Então esse aqui é um chamado para a igreja que eu pastoreio. É tempo de santidade. Todo não que você dá para uma situação pecaminosa, Deus te dá sim. Você diz assim, hoje não. Aí o Espírito Santo fala, sim. Um não que você dá é um sim que você ouve. Por hoje eu não vou mais pecar. E amanhã? Eu não sei. Por hoje não. E amanhã? Só por hoje. Aí você vai, só por hoje, 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 só por hoje. Pastor, eu vou fazer jejum de um ano inteiro. Pastor, eu vou lá no Monte Moriá. Pastor, eu vou subir um monte de joelho. Pastor, eu vou pagar uma promessa para Deus mudar a minha vida. É tudo pela graça. Você pode fazer para se achegar a Deus, mas não é fazendo isso que Ele vai se achegar a você. É graça, graça, graça. Quando você está caído, Ele vem e é graça. Não tem jeito, irmão. Tem alguém caído aqui que você pensou que Deus ia te abandonar e Ele te colocou de pé e falou, não vou te abandonar, porque é graça. Você não merece, mas eu te amo. Eu te amo. E eu vou investir em você, vou restaurar você, eu vou colocar minha essência dentro de você. E ainda esse ano, antes do ano terminar, você vai ver coisas grandiosas que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que eu vou fazer através do seu ministério, da sua casa, da sua família. Você vai ver o quanto de luz você vai emanar naquele lugar de trevas. Pega essa palavra, irmão. O Senhor está refazendo a nossa vida porque Ele nos ama. Por isso aceite esse chamado de ser um discípulo. Batiza-me. Tem alguém aqui inconformado? Coloca de pé, irmão. Um fogo que consome, nós te desejamos. Chamas o amor, batiza-me. Jesus, eu sei que tem pessoas que estão lutando aqui. Tem gente que quando o Senhor chamou, deixou tudo pelo tudo. Na verdade, abandonou algumas coisas para poder viver coisas maiores. Tem gente que perdeu o casamento, perdeu o namoro, perdeu o trabalho, perdeu os amigos. Teve gente que está passando por uma crise muito grande. Mas dentro do coração há uma inconformação muito grande. Dentro de você há um chamado de mudar a nação, de mudar o mundo. Dentro de você há uma expectativa de que o Senhor fará coisas novas. Por isso um discípulo radical, eu tenho mais 3 tópicos aqui para falar, mas eu vou cortar aqui, na próxima eu falo. Esse é o primeiro, ser inconformado. Você que se conformou, você se conformou em chegar em casa, ela dormir na sala e você no quarto, está conformado. Você se conformou em ver seu filho da forma que está. Ah, não falo mais nada, deixa ele ver a vida dele. Não. Você se conformou, ganhar o que você ganha. Você se conformou em não estudar mais. Você se conformou em parar a sua vida. Olha, dá tempo de você fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça. É um pedido de perdão, vá lá e peça. É um abraço que você negligenciou alguém, vá lá e dá. Você tem que abandonar algum vício. Olha, não espera ninguém
te induzir a isso. Faça você mesmo. Diga: Senhor, eu não quero mais usar droga. Senhor, eu não quero mais beber bebida alcoólica. Deus, eu não quero mais me prostituir. Diga: Deus, eu não quero mais que ninguém toque na minha sexualidade antes do casamento. Eu vou me guardar para um homem de Deus tocar a minha natureza. Você vai ver que quando você se guardar, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Tem alguma Maria aqui? Aonde o anjo vai poder gerar alguma coisa dentro dela? Senhor, gera algo em nosso coração. Gera algo no coração dos pastores. Gera algo no coração dessa igreja. Em plena quarta-feira, Deus, nós falamos de metanoia, de transformação de mente. Olha como essa igreja está, Jesus. Tu és o centro aqui. Eu quero convidar os jovens. Deixa a maconha de lado, irmão. Deixa o cigarro de lado. Saia desses sites pornográficos que você tem entrado. Não acesse mais isso. Santifica a tua vida. Diga: Deus, por hoje não. E amanhã? Amanhã é outro dia. Por hoje não. Tem mulheres aqui sendo encantadas lá no trabalho. Deus me diz: não vale a pena você deixar o seu casamento para viver uma aventura. Ah, Jesus. Eu vejo Deus quebrando laços de adultério aqui. Deus fortificando famílias. E eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tem gente sofrendo um peso esmagador aqui. Tem gente chorando toda noite porque está dormindo sozinho, está depressivo, está tomando remédio controlado, está ansioso, preocupado, nervoso. Tem gente aqui com a conta de luz atrasada, cartão de crédito atrasado. Tem gente que está com a despensa vazia, mas mesmo assim está solidificando as raízes. Porque quando os frutos começarem a aparecer, irmão, não é só você que vai comer dos frutos, não. É todos aqueles que estão à sua volta. Deixa eu liberar uma palavra e eu termino. Tudo o que você não gerou nesses últimos 5 anos da sua vida, tudo aquilo que você não colheu nesses últimos 5 anos da sua vida, tudo aquilo que você não desfrutou nesses últimos 5 anos da sua vida, deixa eu liberar uma palavra para você que é minha ovelha. Você vai colher, você vai desfrutar. Se prepare para isso. Um dia Deus disse para mim: se prepare, porque eu vou colocar você em lugares altos. E eu vou dizer essa palavra para alguém: se prepara, porque a colheita que está vindo aí, ah, Espírito Santo, a colheita que está vindo aí vai encher a sua sementeira, vai encher o seu cesto, vai alcançar teus filhos, tua casa, tua mãe, vai alcançar o seu patrão, vai alcançar a sua esposa, vai alcançar os seus amigos da igreja, vai alcançar os pastores. Nós estamos preparando para uma extensão, de expansão nesse lugar. Esse bairro inteiro vai servir a Jesus e vai ser destravado pelo Evangelho de Cristo. Senhor, nós liberamos uma palavra sobre o Parque Paulistano. Destrava a mente religiosa de muitas pessoas aí. Eu queria que você saísse do seu lugar e abraçasse alguém. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Bispo, eu quero ser um discípulo inconformado. Vem aqui à frente. Tem alguém? Faz o céu descer. Aonde estão os discípulos que querem ser inconformados? Bispo, eu quero aceitar o chamado de seguir a Jesus. Vem aqui, vem. Sai do seu lugar e vem se render. Eu quero ser discípulo, Jesus. Discípulo não fica pedindo milagre, porque ele está matriculado na escola apostólica. Ele vive milagre todo dia. Discípulo não vai embora. Discípulo está aprendendo, está sendo confrontado de culto a culto, mas está entendendo que Deus está tratando.
no som do céu. Tem esperança para você, irmã. Pai nosso. Tem esperança. Deus está removendo o câncer do seu sangue. Tem esperança. Tem esperança para você que não pode ser mãe. Deus vai abrir a sua madre para a glória do nome dele. Tem esperança para você que está com nódulo no seio, que está com bico de papagaio, que está com nódulos no corpo. Há esperança para quem está com diabetes. Há esperança. Há esperança para quem está enfermo. Há esperança. Você não vê nenhum discípulo doente. Os 12 desfrutaram de plenitude. Você vai desfrutar de coisas grandes. Mas eu quero que você se prepare para isso. Você tem que ser inconformado. Chega amanhã e muda tudo lá na loja. Chega amanhã e muda tudo lá na empresa. Chega na tua casa, faz uma limpeza no teu quarto, muda tudo, joga coisa fora, tira o velho, deixa vir um novo. Tem que ser inconformado. Tira alguns amigos do Facebook, tira alguns amigos do Instagram, tira alguns amigos do seu WhatsApp. Seleciona discípulo que quer encontrar com Cristo. Show! Tem alguma mulher que é Maria, quer vir à frente, venha. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Venha se render. Seja hoje, venha se dobrar. Seja agora. Nem olha para trás. Derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora.